Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Jesus operou por 3 vezes as chamadas ressurreições. A primeira, da filha de Jairo. A segunda, do filho da viúva da cidade de Naim. E a terceira, a ressurreição de Lázaro. São 3 momentos diferentes. Evidente que não vamos tratar aqui hoje a respeito da natureza dessas curas, pois sabemos que se tratava de uma morte aparente, mas Jesus curou todos os 3. Vamos comparar a morte como sendo os maus procedimentos, pensamentos e hábitos. Jesus, então, um dia foi até a casa de Jairo, sendo convidado por este para curar sua filha, a única filha, porque estava muito enferma. Quando Jesus chegou, logo lhe avisaram: Senhor, agora não vai ser mais necessário, porque ela morreu. E Jesus disse: ela não morreu, ela dorme. E ele entrou até os aposentos da menina, e lá, juntamente com Tiago, Pedro e João, e os pais da menina, aproximou-se da criança que estava deitada e lhe disse: Talita cume, ou Talita cum, menina, acorda. No mesmo momento a criança acordou e Jesus solicitou que lhe desse o alimento, porque ela estava com fome. Segunda ressurreição. Jesus e seus discípulos foram até uma cidade chamada Naim. E um cortejo fúnebre saía das portas daquela cidade em direção ao cemitério, aos sepulcros. E Jesus observa aquela mulher, a viúva, chorando. Toda a cidade acompanhava o funeral. E ele disse que o jovem, o rapaz, o único filho, não estava morto. E ordenou: rapaz, levanta. E no mesmo momento, para o assombro de todos, o rapaz se levantou. Terceiro momento, Jesus foi à cidade de Betânia, a convite de Marta e de Maria, para curar Lázaro. Lázaro estava doente. Mas quando Jesus chegou, Lázaro já havia sido sepultado. E ele disse: Lázaro não morreu. Onde foi sepultado? Imediatamente levaram o mestre até o lugar, e ele solicitou que se abrisse a fenda, a pedra. Ele que tinha poder para tirar a pedra, ele solicitou que tirasse a pedra. E ele não entrou ao sepulcro, mas ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu envolto em faixas, para o assombro de todos. O primeiro momento, Jesus curou uma menina, uma criança de 12 anos. Segundo momento, um jovem. E o terceiro momento, um adulto. A menina, filha única. O rapaz, filho único. E Lázaro, o único varão, filho único de Simão de Betânia, o único homem da família, com as 2 irmãs, Marta e Maria. Significa dizer que os nossos atos são únicos, os nossos pensamentos são únicos, o nosso tempo, a nossa vida, cada momento é único. E evidente que os 3 momentos demonstram as raízes,
a continuidade e o resultado dos pensamentos mais profundos da alma. É muito mais fácil corrigir um pensamento do que uma atitude, do que um hábito. Então, para aquele pensamento, para aquele estágio de evolução, para o momento em que ainda o indivíduo não se condicionou a um hábito vicioso, é mais fácil dizer para a mente: acorda, muda de pensamento, muda de sintonia. Menina, acorda. Mas aí, se o indivíduo não acordar e continuar a praticar atos ilícitos que possam prejudicar a sua própria evolução, evidente que aí vem um outro tratamento, uma outra forma de agir. Jesus não disse ao rapaz: rapaz, acorda. Ele diz: rapaz, levanta. Ele não falou acorda, porque ali simboliza as nossas ações, simboliza o ato que está sendo praticado. E diante de Lázaro, ele também não disse: Lázaro, acorda, ou Lázaro, levanta. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque a morte de Lázaro simboliza os maus hábitos. A morte do filho da viúva da cidade de Naim simboliza os atos, as atitudes perniciosas. E a criança que estava considerada morta simboliza ali os maus pensamentos, os pensamentos equivocados. Então, é mais fácil corrigir um pensamento, é mais fácil corrigir atitudes do que hábitos. A morte de Lázaro simboliza vícios, maus hábitos. Para o hábito, Jesus não entrou ao sepulcro, não foi até lá, estava distante, falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, sai do sepulcro. Então, como é que se muda o hábito? Já que a mudança de hábito ela é mais complexa, é mais fácil mudar um pensamento, é mais fácil mudar uma atitude. Agiu hoje e amanhã não vai agir. Pensou agora, mas depois não pensa mais. Mas o hábito é um conjunto de atitudes, são comportamentos repetitivos, são atos condicionados que se transformaram em incondicionados. E nós que falamos tanto em reforma íntima, como deixarmos hábitos desagradáveis à nossa evolução em busca de atos agradáveis? Porque se pode mudar a casca, a aparência, mas é muito difícil mudar a essência. É muito raro haver uma mudança substancial de um hábito. A mudança de hábito não significa mudança de comportamento. O indivíduo pode mudar o comportamento, mas ele continua com o hábito na sua mente. Ele só não faz porque não é possível. Mas ele continua com o hábito instalado no seu pensamento, na sua casa mental. Ele tem um hábito. Por força do direito, por força do medo, por força de uma ameaça, o indivíduo pode não praticar certas atitudes, mas ele tem vontade. Então não houve mudança de hábito. O que existiu foi uma mudança periférica. É o que o Sérgio Moscovitch, sociólogo romeno, nos fala, quando ele trata das representações sociais, que depois foi desenvolvida por Jean-Claude Abric, quando ele fala do núcleo central e do sistema periférico. O núcleo central é onde se reside os hábitos mais profundos do ser, os nossos condicionamentos. O sistema periférico é mais fácil de mudar. Por exemplo, o indivíduo gosta muito de um alimento, sorvete, por exemplo. Ele gosta de sorvete.
Mas ele pode gostar hoje de sorvete de chocolate, amanhã de coco, depois de cupuaçu, e ele pode variar, mas ele continuará gostando de sorvete. O núcleo central ele gosta do alimento. E o sistema periférico, os núcleos periféricos de Abric, seriam exatamente o sabor. Enjoa de um, busca outro, mas continua gostando. E aí, como é que para de tomar sorvete? Pode vir uma pneumonia e o médico diz, nada de gelado. Por algum momento ele não vai tomar sorvete. Por algum instante ele vai fugir do gelado, até que se cure e ele volta. Então a ameaça de uma doença pode fazer com que o indivíduo temporariamente modifique o núcleo periférico e pode modificar também, aparentemente, o núcleo central. Mas ele continua gostando de sorvete e lamentando porque ele não pode tomar sorvete, porque ele não pode comer o açúcar, porque ele não pode comer o sal, porque aí vem a diabetes, hipertensão, gripe, resfriado. Então, ele pode, perifericamente, aparentar, no caso, que ele mudou, mas ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. E muitos de nós carregamos os nossos núcleos periféricos da infância. O indivíduo se vê já com 90 anos e mentalmente ele tem 90 anos, mas em algum aspecto mentalmente ele tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Porque é muito difícil uma mudança estrutural. Então, como é que se muda? Como é possível realmente mudar um hábito? Mudar substancialmente. Mudança para sempre. Sair de um hábito nocivo, prejudicial à saúde física, mental e espiritual, para agora uma atitude renovadora. O que o apóstolo Paulo chamava de o homem novo, vencendo, substituindo o homem velho. Como é possível mudar? Em primeiro lugar, é preciso que nós nos apercebamos que a dor e o sofrimento não mudam ninguém. Se alguém chegar e disser o sofrimento muda, a dor muda, é um equívoco. Isso não é verdade. Dor, sofrimento não muda ninguém. Mas o que é que muda? O amor. O amor consegue. O que a dor faz, o que o sofrimento faz, é diminuir a arrogância, é diminuir a prepotência, a agressividade, a violência. E isso o sofrimento faz. Deixa o indivíduo bem calminho ali. O medo acalma e aplaca a violência. A dor faz isso, mas não muda. Não muda. Ele vai, desencarna, volta no outro corpo, cheio de energia e continua o mesmo. Só muda se existir amor. O amor é a única força, o único poder que existe capaz de modificar realmente um ser, o ser humano, o espírito. Somente o amor pode modificar hábitos, substancialmente. A dor não, o sofrimento também não. Então, quem entrou aqui hoje pensando que dor vai mudar alguém, torcendo para que o inimigo sofra, para que ele mude, está equivocado. Não funciona assim, não. Piora. Sofrimento e dor piora a situação. A violência só gera ainda maior contrariedade e irritabilidade. Então, qual a estratégia para mudar? Vamos ver. O indivíduo precisa estudar para passar de ano. Mas ele não gosta de certas matérias, de certas disciplinas. E ele precisa estudar, ir até uma biblioteca no sábado pela manhã. Olha que programação. Estuda de segunda a sexta. Sábado ele poderia dormir até um pouco mais tarde. Mas agora ele precisa estudar. Em casa não tem jeito. Internet, televisão, cama. Quer dormir até meio-dia, até 11 horas.
foi dormir tarde, quer levantar tarde. Então, não é interessante a ideia de levantar cedo e ir para a biblioteca estudar. Mas ele necessita desse tempo de estudo, senão ele não passa. Aí vem o medo de perder o pai, a mãe, chamarem a atenção. Então, como é que faz? Como é que esse menino vai sair de casa e vai até uma biblioteca estudar com prazer, com vontade? Vai ser no primeiro dia? O pai obrigando, ou você estuda ou morre, ou estuda ou vou suspender a mesada. Não vai ser assim. É preciso criar uma estratégia para que ele vá à biblioteca e não que ele vá estudar na biblioteca. Uma coisa é ir à biblioteca e estudar, resolver os 50 exercícios de matemática. No primeiro dia, se forçá-lo, vai ser uma atitude de sacrifício. E nós já sabemos que dor, sacrifício não muda ninguém. Esse menino vai ter que ir para a biblioteca com alegria, com vontade, e não sob coação, ameaça, imposição, sacrifício. Então é preciso criar uma estratégia para que ele vá, para que ele tenha condições de levantar cedo no sábado, às 7 horas, e chegar à biblioteca às 8 com alegria. Claro que no primeiro dia ele não vai com alegria. Ele vai porque ele precisa, há necessidades. Mas ele pode ir no primeiro dia, 2 sábados, e depois não ir mais, desistir. Não teve consistência, ele não conseguiu. Ou ele pode ir naqueles 3 meses, depois abandona a biblioteca, não quer mais saber da biblioteca. Então como é que ele consegue isso? Primeiro, no primeiro sábado, ele não precisa levantar às 7 para ir até a biblioteca. Ele pode levantar às 9 e vai para a biblioteca às 10. A biblioteca fecha meio-dia. E ele fica lá das 10 ao meio-dia. Vai bem na hora do lanche. No primeiro dia ele não precisa levar livro para estudar. Ele vai conhecer a biblioteca, vai ler revista, vai navegar na internet, o que ele faria em casa, ele pode fazer na biblioteca. Porque o que nós queremos agora não é que esse menino estude na biblioteca, é que ele frequente a biblioteca, é que ele tenha amor pela biblioteca, que ele sinta vontade de ir até a biblioteca, que ele veja na biblioteca alguma atração. Bem, se no primeiro dia ele encontrar aquela sua coleguinha por quem ele está apaixonado, a biblioteca vai ser um grande estímulo, mas isso também não leva uma mudança substancial, mas é um bom estímulo. Lavar prato na casa do noivo, da noiva, do namorado, da namorada, é um estímulo maravilhoso. Como é bom lavar prato, como é bom lavar o carro do pai, para depois sair com a namorada. Ora, a motivação, como diz Immanuel Kant, a motivação é fundamental. Immanuel Kant fala muito sobre motivação. Para ele o importante não é o resultado, para ele o importante, filósofo Kant, para ele o importante é a motivação. E esse menino precisará ter uma motivação para ir para a biblioteca com alegria. Aí ele vai e encontra um gibi, ele gosta tanto de gibi, vai ler gibi na biblioteca, vai navegar na internet na biblioteca, vai ler revistinha, vai pegar um livro que ele gosta, não tem nada a ver com o que ele tem que estudar, não tem nada a ver com matemática, mas de repente ele está na biblioteca, sentado lendo o gibi. Ele está ali conversando na sala de grupos com seus colegas. De repente a biblioteca virou um point. Ele está fazendo tudo menos estudar, mas ele está agora indo para a biblioteca. Ele começou a frequentar a biblioteca. E se tiver uma cantina ali perto, se tiver um lugar que ele possa comer um sanduíche muito interessante, e muitas vezes ele vai pensando em tudo isso. Internet, gibi, cantina, livro interessante, revista que eu gosto de ler. A biblioteca está virando um lugar prazeroso de ir. Primeiro dia, segundo sábado, terceiro sábado. No quarto ele fala, sabe de o negócio está bom demais, mas deixa eu resolver esse exercício. São 50 exercícios de matemática.
Aí ele resolve 10, deixa os outros 10 para o próximo sábado. Agora ele está chegando 8 horas na biblioteca. Das 8 às 9, não estuda, fica só fazendo o que gosta. Das 9 às 10, vai fazer um exercíciozinho. Das 10 às 11, mais brincadeira. Das 11 ao meio-dia, volta a fazer mais um pouco de exercício. O fato é que agora ele não está mais dormindo até meio-dia na sua casa. Ele está criando o hábito de vivenciar, o hábito de frequentar uma biblioteca. Ele não começou no sacrifício. Ele começou devido a uma recompensa, devido a uma atração, fazendo coisa que ele tinha prazer. Agora, depois de alguns meses, ir sábado pela manhã para a biblioteca já virou hábito. E agora, como ele precisa estudar para passar, por que não fazer os exercícios de matemática, de física, de química, de biologia? Ele começou se utilizando de recompensas, de atividades prazerosas numa biblioteca. Agora, que ele se formou, está estudando para concurso, ele entra na biblioteca às 8 da manhã e sai às 10 da noite. Ele é um frequentador da biblioteca. Ele gosta da biblioteca. Nenhum lugar do mundo é melhor para ele para estudar do que uma biblioteca. Mas no início não foi assim. No início não foi assim. Ele não buscou biblioteca para estudar de forma prazerosa. Mas ele soube criar uma estratégia. Já que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, mas eu vou fazer o meu modo. E que eu faça o meu modo. Então, se dê uma recompensa. Que essa atitude seja uma atitude que possa causar alegria. Que possa gerar nele afeto, carinho pela biblioteca, amor pelo lugar. E ele vai, estuda, se forma e pega os seus livros que não vai mais precisar de continuar e doa para aquela biblioteca. De repente ele passa a sentir amor por aquela biblioteca. Afinal de contas, aquela biblioteca o salvou da inércia de uma reprovação. Então, se não existir uma estratégia, se não existir um planejamento, não haverá mudança substancial. Haverá uma mudança aparente, uma mudança social, mas não mudança mental, o que se chama de metanoia, mudança da mente. Então, para mudarmos um hábito, por que temos que mudar o hábito? O que é o hábito? O hábito é um conjunto de ações que nós adotamos como sendo ações prazerosas. O hábito é um conjunto de ações que nós elegemos, que nós consideramos, que nós realmente valorizamos. Isso é o hábito. Agora, tirar o brinquedo da criança e deixar a criança chorando, tirar um hábito e não substituí-lo por outro, renúncia, não é desistir das coisas boas. Renúncia não é desistir de uma coisa boa por outra pior. É desistir de uma coisa boa por outra melhor. Isso é renúncia. Renunciar é isso. Renunciar significa não aceitar algo porque tem uma coisa melhor nos esperando. Mas o que é que nós consideramos como renúncia? Sacrifício, sofrimento, dor. Deixar o que eu tenho de melhor para buscar o pior. Isso não é renúncia, isso é sacrifício. Sacrifício é desistir de uma coisa boa por outra ruim. Aí é sacrifício. Renúncia não. É desistir de uma coisa boa por outra melhor. Isso é renúncia. Então, mudança de hábito começa com renúncia. Desistir de um hábito por outro melhor. Por um hábito melhor. Por exemplo, para aquele que sofre de diabetes, não pode comer açúcar.
Mas ele vai numa loja onde tem produtos que não tem nada de açúcar. E o cérebro vai interpretar pelo paladar que ali, aquele alimento é prazeroso. Então ele vai comer alimentos sem açúcar que vão lhe dar prazer. Agora põe lá um prato cheio de folha e diz: agora é só folha. Vira vegetariano de uma vez só. Agora não vai comer mais açúcar. Já pensou a tristeza? Hipertensão. Chega uma época que não pode comer açúcar porque tem diabetes. Aí também não pode comer sal porque tem hipertensão. Aí não pode comer um dos dois porque não mata o cozinheiro. Então a situação não é fácil. Então vamos criar uma estratégia. Uma estratégia. Alimentos que não tenham açúcar, mas que podem causar prazer. Que não têm o sal, mas que podem também causar o prazer. O que não pode é se alimentar de algo que não dá prazer nenhum. E isso é sacrifício. Não é mudança de hábito alimentar. É sofrimento de hábito alimentar. Mas ele fica ali. E quando passa alguém comendo pudim, ele sofre. Olha ali. Ele é feliz e eu sou um miserável mesmo. Então vamos organizar. Eu não posso comer isso. Mas eu posso comer isso, que me dá o mesmo prazer. Eu não posso comer isso, mas eu posso comer aquilo. Outro dia alguém falou: mas eu não posso tomar sorvete. Eu estou gripado, a minha situação. Eu falei: olha, mas sabia que tem sorvete quente? Não, pois é, sorvete quente. Sorvete quente. Tomou, não teve problema nenhum, e ele ficou feliz da vida e sentiu prazer em tomar sorvete quente. Então, vamos substituir o alimento que possa nos provocar, que possa nos ferir, que possa contribuir para a doença, por outros alimentos que vão contribuir para a saúde. Aí fica fácil. Agora, não coma isso, não coma aquilo, não come nada. Aí quando sobra, vai comer o quê? Jejum, oração e pão, que tem que ser também integral. Então, qualquer mudança de hábito terá que ser substituída por um hábito que tenha sedução, que hábito que nos dê também satisfação, senão não muda. Não muda. Muda aparentemente, mas na primeira chance ele volta. Então, vamos começar criando uma estratégia. Por exemplo, a leitura. Se eu perguntar aqui nesse auditório quantos livros os irmãos leram o ano passado, certamente cada um vai dizer uma quantidade. Já falei sobre isso aqui. Eu li 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Mas aí podemos criar o hábito da leitura. 2 páginas por dia. 2 páginas por dia durante o ano dá cerca de 730 páginas. Um livro imenso. 2 livros de 350 páginas. 7 livros de 100 páginas. Então, olha, eu li 7 livros, 100 páginas. Eu li 5 livros de 100 e poucas páginas. Mas como é que começou isso? Lendo 2 páginas por dia. Mas de que livro? Só se dá conta de ler um livro, 2 páginas por dia, se o assunto interessar. Para o indivíduo que é mecânico, se o livro tratar de mecânica. Para aquele que é eletricista, se o livro tratar de eletricidade. Para aquele que é do direito, se o livro for jurídico. Da área que ele tem vocação, aí ele lê. Ele começa estabelecendo a leitura diária de 2 páginas por dia. Não passam de 5 minutos. 5 minutos. Se ler devagar, 10 minutos. Se tiver leitura dinâmica, 30 segundos. Então, 2 páginas por dia. É possível? É. Mas só do livro ou da revista que lhe interesse. Que lhe diga a respeito. Não vai conseguir ler somente 2 páginas por dia. Daqui a pouco vai estar lendo 1 capítulo por dia. Daqui a pouco vai estar lendo 1 livro por semana. Mas só se for do assunto que lhe interessa.
Mas se não tiver nenhum livro que lhe interesse, vai ser escritor. Aí que é bom. Um dia eu entrei na livraria procurando um livro sobre sexualidade para ler, uma livraria espírita, não encontrei os livros que eu queria, e eu falei, então me resta agora escrever. Começamos a escrever. Temos 6 livros sobre sexo. E um dos principais é o Sexo, Problemas e Soluções. 1.378 perguntas e respostas sobre sexualidade à luz da doutrina espírita. Eu queria ter lido, eu queria encontrar aquele livro, mas eu não encontrei. Aí você vai ser escritor. Vai escrever, vai pesquisar e vai escrever o livro que você gostaria de ler. Porque chega realmente o momento que você entra na livraria, olha e não interessou em nada. Então vai estudar e vai escrever, contribuir para outros leitores. Então, a mudança de hábito, ela tem que ser estrategicamente organizada. Por exemplo, o hábito da organização. Organização. Uma pessoa organizada não suporta a desorganização. Mas um dia ela foi desorganizada e não suportava o organizado. É incrível como o desorganizado não suporta as exigências do organizado. E ainda diz que ele é paranoico. Ele é paranoico, ele é doido. Tudo nele tem que ser certinho. E aí, o desorganizado não gosta do organizado. E vice-versa, também o organizado não suporta o desorganizado. Mas como é que o desorganizado vira organizado? Ele tem que ter motivação. De repente agora ele ganhou um armário novo. Ele tem um armário novo. Como um armário novo nos ajuda a organizar? É impressionante. O difícil é organizar muitas vezes um armário que já está precisando de mudança. Então faz a reforma no armário. Precisamos de estímulo. De vez em quando é bom a visita aí até a nossa casa, porque não tem coisa melhor para arrumar a casa do que uma visita prazerosa. Uma visita maravilhosa. E aquela filha adolescente apaixonada, que não faz nada, não lava prato, nem nada, mas se disser, hoje o seu namorado vai chegar, e só vou deixar sair com ele se você arrumar a casa, mas vai ficar perfeita. A casa vai ficar um brinco. Então, organizar, muitas vezes precisa de um estímulo. Lavar prato, por exemplo, ninguém gosta. Mas se for ouvir uma palestra, abre lá o site do Radiação, que tem muitas palestras, e agora eu vou escutar a palestra do orador, que eu tenho interesse, do tema que eu tenho interesse. De repente, acabou o prato, não tem mais nada para lavar, não? Porque não estava lavando o prato, estava sentindo prazer em escutar uma música, em assistir uma palestra. Então ali, o ofício desagradável da limpeza se transformou em algo diferente, mas vai chegar um dia que vai faltar energia, que não vai ter a palestra, e ele vai sentir prazer de deixar tudo organizado, sem as muletas, sem os estímulos da audição, da música, da palestra, porque ele agora está condicionado. Ele não suporta dormir deixando a pia da cozinha suja. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não suportam dormir deixando a pia suja da cozinha. Tem ali um exemplo, a minha mãe, ela não suporta. Levanta aí, mãe, para o pessoal conhecer a senhora, essa baiana, está aqui, veio de Salvador para cá, está aqui nos visitando, exemplo de organização. Não posso falar a mesma coisa de outras pessoas que eu conheço, que estão sentados com a minha mãe. Não posso. Mas a minha mãe é uma mulher que não suporta dormir com a pia suja. Ela não suporta. Eu suporto, eu deixo para lá. Amanhã a gente consegue resolver isso. Mas ela se condicionou a isso. Ela é muito organizada nesse sentido e em outros sentidos também. Aliás, minha mãe é organizada em todos os sentidos. Meu pai também é totalmente organizado. E eu, infelizmente, estou a caminho da redenção organizacional. Bom, então no início a organização foi uma atitude. Agora, se não tiver a musiquinha, se não tiver o estímulo, não dá para organizar. Organiza tudo, senão não vai para o cinema. E começa a organizar porque tem que ir para o cinema, porque vai tomar o sorvete, porque vai ganhar o presente. São as recompensas que vão dar ao indivíduo
o prazer de fazer uma coisa desagradável pelo prazer da recompensa. Aí sim. Aí funciona. Uma vez uma aluna minha falou: professor, por que eu só arrumo namorado mentiroso? Eu disse: porque você é uma mentirosa. Pare de mentir. Mas e como é que eu paro de mentir, professor? Diga o que você sente, diga o que você pensa, diga o que você faz. Mas aí eu perguntei a ela assim: você não sabe cozinhar, não é? Ela disse: eu não sei cozinhar, professor. Falou: nossa, então você não vai conseguir arrumar namorado por muito tempo. No semestre seguinte, ela apareceu dizendo: professor, agora estou namorando firme. Bati meu recorde, 30 dias namorando. Geralmente meus namorados terminavam com 15 dias. E aí, eu aprendi com minha avó alguns quitutes, alguns pratos italianos. E quando minha avó perguntou pelo interesse, por que essa menina com 18 anos que agora aprendeu a cozinhar nunca se interessou, ela disse: é trabalho da universidade. E aí ela aprendeu a fazer nhoque, aprendeu a fazer macarronada. E ela estava de olho no vizinho, e ele chamou o vizinho para assistir um filme com o irmão, e ela preparou macarronada. Ele falou: professor, eu estou fazendo macarronada até para a vizinha, a mãe dele. Estamos firmes. Não sei o que aconteceu depois, mas até o final daquele semestre já completava ali 6 meses de namoro, porque ela entendeu que, embora não gostasse de cozinhar, ela passou a gostar depois, mas o estímulo inicial não foi aprender a culinária, foi satisfazer seu coração, o lado afetivo. E muitas vezes a providência divina nos usa de atração. Até mesmo os espíritos superiores, quando querem conduzir certos espíritos, por exemplo, a um centro espírita, diz assim: ó, vamos lá no centro espírita que lá vai ter uma festa, você vai ver. Aí ele chega aqui pensando que vai ter a festa, ele está querendo a festa. E aí ele descobre que a festa é outra. Daqui a pouco ele começa a entender que ele está gostando dessa festa diferente de tudo que ele já viu como festa. Então, a mudança de hábito é mudança de comportamento. Mas a mudança de comportamento tem que ser real, substancial, duradoura, eterna. E para que isso aconteça, nós temos que começar adotando estratégias que vão nos gerar satisfação, fazendo agora essa nova atividade que não é prazerosa. Levantar de manhã no sábado para estudar na biblioteca. Então vamos perceber, aí que está a sabedoria de Sócrates, no autoconhecimento. O que é que me alegra? O que é que me dá força? Eu mesmo gosto muito de música. Quando fico sem ouvir música, eu fico carente de música. A música me dá força para o trabalho, me dá força para escrever. Então eu uso a música como elemento fundamental, motivador para a produção literária. Então precisamos perceber o que é que eu gosto, o que é que me dá alegria, o que é que me dá satisfação, para que eu possa fazer isso que é necessário, que eu devo fazer, mas que não aprendi ainda a gostar, que não aprendi ainda a sentir satisfação em fazer esse tipo de coisa. Então aí a mudança vai ser real. Vamos experimentar, fazer o certo. Como diz Allan Kardec, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si próprio. É a renúncia, não a renúncia do sacrifício, mas a renúncia do prazer de dar, do prazer de amar, do prazer de doar. Sentir prazer, alegria com a alegria do outro. Sentir felicidade com a felicidade do outro. Mas antes não foi assim. Antes foi egoísmo. Antes existia, só quero para mim. Só quero ser compreendido, aceito. Mas agora mudou. Agora não me interessa mais se eu vou ser amado, compreendido. Agora o que me interessa é amar e compreender, porque é muito mais interessante doar do que receber. É muito mais interessante dar do que receber. Mas para o indivíduo chegar a esse nível, ele teve que dar de forma interessada, ele teve que dar esperando recompensa, ele teve que dar pensando numa vantagem. Agora ele doa e dá sem nenhuma vontade de retribuição, de gratidão, porque ele aprendeu o hábito de realmente fazer a caridade. Muita paz a todos.
e que o nosso ano 2015 seja um ano de mudanças, mudanças para melhor. E vamos começar assim, devagar, indo na biblioteca, primeiro para conhecê-la, primeiro para verificá-la, ler o que gosta, frequentar a biblioteca primeiro, conhecer a biblioteca primeiro, para depois estudar na biblioteca da vida. Muita paz a todos.